Pare de confundir atender bem com entrega de valor. Experiência do cliente é muito mais do que isso. É conexão, é memória, é sentimento, é a ligação real da sua marca, da sua empresa com o seu cliente. Quer saber mais? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo ao Experiência Mineira, o seu podcast sobre experiência do cliente para pequenas e médias empresas. Bom, aqui no nosso podcast você tem dois quadros super bacanas, que um é Dois Dedos de Prosa, onde eu trago convidados para falar sobre atendimento e experiência do cliente em diversos setores, e também o de hoje, que eu estou gravando agora, que é o Doses de Informação, que vem também toda terça-feira ao meio-dia. Nesse quadro, você tem a possibilidade de ter dicas, orientações de como você aplicar a experiência do cliente dentro do seu negócio e ir para uma experiência do cliente e como que isso funciona. Bom, hoje eu quero trazer aprofundar um pouco mais sobre isso. Como que a gente consegue entender e consegue extrair o máximo desse atendimento? Bom, experiência do cliente, como eu disse na chamada, é muito mais do que você atender bem. O fato de você atender bem é o básico. Se você quer vender, se você quer ter resultado, você tem que atender bem. Então, ou seja, isso já não entra como um requisito aí dentro do seu processo de atendimento. Mas conhecer o seu cliente é o primeiro ponto para você atender bem, para você conseguir trazer uma experiência realmente memorável e impactante e transformar a sua empresa em uma empresa de referência naquilo que ela faz e naquilo que ela entrega. Mais do que você simplesmente chegar e fazer com que as pessoas possam estar com você, você precisa primeiro conhecer o seu cliente. Quando você conhece o seu cliente, você meio que antecipa a sua necessidade. Vamos dizer, sabe quando a gente tem aquela loja preferida que a gente gosta de comprar? Principalmente no interior a gente tem muito disso, que a gente acaba se tornando amiga da atendente. E aí a vendedora liga pra gente e fala assim: oi, Ana, chegou aquela blusa que você queria. Olha, vou separar pra você, passa aqui pra dar uma olhada. Ela sabe que eu queria aquela blusa. Ela sabe que aquilo ali era algo que realmente eu estava buscando. Então, quando chega, ela lembra e me avisa: olha, chegou, vou separar pra você. E aí, esse é o ponto, né? Ela não tá perguntando se eu vou comprar ou não. Ela automaticamente está criando um vínculo comigo de que pode ser que do lado de cá eu ainda tenha essa ideia assim: eu não quero comprar, hoje eu não vou comprar, tô segurando minha grana, né? Eu vou me segurar um pouquinho mais porque esse mês eu tô apertado. Mas quando ela entra em contato com a gente e faz essa conexão, automaticamente eu esqueço dos meus problemas. E eu foco simplesmente na lembrança que ela teve de mim. E aí não tem como eu não querer passar lá para ver a blusa que ela separou para mim, para eu chegar. E aí a gente tem aquele ponto do como que isso se transforma realmente no atendimento legal, né? Quando que você usa isso de forma coerente e de forma real mesmo, para que essa empresa ela consiga trazer o máximo de conexão e o máximo de memória. Quando tudo que se refere ao que a empresa vende ou o serviço que ela faz se transforma em bem-estar, né? Quando, mesmo que aconteça um problema, mesmo que aconteça algo de ruim, aquele ruim ele fica tão pequenininho perto do bom que ela me oferece. Ou seja, vamos considerar que você tenha uma empresa de internet, né? Você paga certinho, você paga direitinho e tudo mais. Se acontecer alguma coisa de você atrasar ou de você ter algum problema ali, e você chegar e falar para a empresa: olha, eu tô realmente, esse mês atrasou, tem como você fazer alguma coisa para mim? Naturalmente ela vai dizer: não, se não pagou, vou cortar sua luz, ou vou cortar sua água, ou vou cortar a sua internet. Como seria mais interessante se esse atendimento ele fosse mais humanizado? O seu histórico de cliente fosse avaliado,
né, ele fosse avaliado e fosse chegado à conclusão, não, mas esse cliente, ele realmente é um cliente que paga em dia, é um cliente que paga antecipado, é um cliente que realmente tem um ponto muito bom, né, uma pontuação muito boa. Ela nunca atrasa, nunca deixa juntar as contas e tudo mais. Se acontecer algo fora da curva, vamos tratar esse cliente como ele deve ser tratado. E é o que na verdade não acontece, né? Se você paga na data certa, ou se você paga antecipado, ou se um dia você não paga, ou se você paga sempre atrasado, você sempre é tratado do mesmo jeito. Não existe nenhum tratamento diferenciado para você. Vocês estão entendendo como que é a experiência do cliente, ela pode ser impactada em vários setores, não só dentro de uma loja, dentro de um restaurante, dentro desses ambientes de qual você está falando sobre experiência mesmo, experiência sensorial. Né? Quando a gente pensa num restaurante, numa lanchonete, num café, você pensa o quê? Numa experiência sensorial, ou seja, cheiro, paladar, textura e tudo. Então, essa experiência você consegue aplicar de forma muito mais bacana. Mas em outros negócios do qual você tem um contato muitas vezes a longo prazo, essa experiência ela poderia sim ser aplicada, sabe? Mas muitas vezes ela não é. E por isso que eu digo assim, mas a gente tem um bom atendimento, a gente atende bem, mas isso não é entrega de valor, né? Não é você só atender a necessidade do seu cliente, não é a experiência do cliente. É muito mais do que isso, né? Quando você atende a necessidade, você atendeu a necessidade, pronto, acabou, foi embora. Agora, quando você cria uma relação de valor, quando você cria uma conexão, você cria uma memória, né? Imagina aquela loja que vende roupa para família e ela vende nas datas importantes, né? Aniversário, casamento, né? Natal. Então, assim, ali você cria realmente um relacionamento. Quando você lembra de um fato, você fala, nossa, eu tava usando aquela blusa que eu comprei naquela loja, que comprei com aquela pessoa. Nossa, realmente aquela dica que eu recebi foi perfeita, porque encaixou perfeitamente naquilo que eu preciso. Até hoje eu amo essa blusa. Vocês estão entendendo como que a conexão da experiência do cliente ela é muito mais ampla do que só você ir lá, fazer um bom atendimento, não cobrar errado, não cobrar nada exorbitante, fazer um fechamento completo e tudo mais. Não. A experiência do cliente é realmente você se conectar com o outro que está ali e criar vínculos, né? E fazer com que a sua marca, aquela sua loja, ela esteja realmente ligada a você. E esse é o ponto que muita gente escorrega. Porque você fala assim, mas aí eu tenho que fazer muitas coisas, mas aí vou ter que pagar melhor meu funcionário, tá difícil mão de obra. E aí a gente recebe várias situações que eu falo assim, tá, mas isso a gente sempre teve problema, né? Eu acho assim, eu entendo assim, problemas com mão de obra, problemas com atendente, problemas com dedicação de funcionário, tudo isso sempre existiu. Ela não é um luxo de agora, né? Ela não é um problema atual, é um problema que sempre teve. Só que a diferença é o quanto a gente tem vontade de trazer esse funcionário, esse colaborador, para trabalhar junto com a gente e vestir a nossa camisa. O quanto a gente valoriza o trabalho que ele faz. Porque também, a gente também tem que pensar por outro lado, né? Se o nosso vendedor, o nosso atendente, ele faz tudo isso e ele não é valorizado, também a gente tá pecando aí, sabe? Por quê? O nosso primeiro cliente é o nosso funcionário, né? Se essa experiência do cliente, que a gente tanto fala, né? Que é uma conexão, que é algo que faz memória, é uma relação profunda. Se essa relação profunda ela não começa dentro da empresa, é muito difícil a gente replicar ela fora. Porque ninguém vende aquilo que não gosta. Ninguém vende aquilo que faz feliz, né? Então, assim, as pessoas que trabalham
empregos, elas precisam estar conectadas com aquilo que elas fazem para que elas possam vender aquilo de forma muito bacana. Que elas possam realmente ser valorizadas por aquilo que elas estão fazendo. Né? Então, assim, são 2 pontos aí. Entendo que tem muitos colaboradores que não querem se dedicar, e aí ok, talvez porque esse não seja o perfil dele, trabalhar com pessoas, e tá tudo bem, é legal ele procurar uma outra área para trabalhar, mas se ele gosta, se ele veste a camisa, se ele realmente entende que o trabalho dele muda a vida da outra pessoa que chega ali, conecta com ela várias coisas, é importante também que o empreendedor ele veja isso como um investimento. Então, a dica de hoje sobre entender como faz esse processo é saber que, mais uma vez, o dever de casa começa dentro de casa, né? Por isso que chama dever de casa. Né? A gente precisa incluir, procurar saber como que a gente tá fazendo, se a gente tá fazendo um atendimento bom, se a gente tá fazendo algo bacana. Sim, a gente precisa. Para isso existe pesquisa. Pesquisa de satisfação, pesquisa de satisfação do cliente, pesquisa interna, faz com que a gente entenda como está esse clima organizacional, como está sendo aplicado todo esse processo. Mas também é importante a gente entender que não adianta só atender bem. Atender bem é um ponto de um processo muito longo que a gente precisa fazer. Porque principalmente a gente precisa entender por que as pessoas escolhem comprar com a gente. Dentre várias lojas, por que ela escolhe comprar com a gente? É só porque o nosso preço é bom? É só porque a gente tá perto da casa dela? É só porque a gente tem informações mais rápido? Por quê? Primeiro a gente precisa entender. E depois a gente precisa explorar de forma muito benéfica esses pontos que fazem com que as pessoas comprem conosco. E fazer com isso seja algo realmente memorável. Que as pessoas lembrem, né? Isso que eu falo, às vezes tem coisas tão simples, mas data de aniversário é algo bacana. Lembrar dessa pessoa que compra ali, lembrar quanto tempo faz que ela compra com você, quanto tempo faz que ela não compra com você. Então, assim, isso são coisas tão simples que fazem tanta diferença para quem não está esperando. Então, fica a minha dica de hoje, da nossa dose de informação. Beijo, até semana que vem.